O senhor veio ao evento falar sobre a implantação da regulação única das urgências, regionalizada e integrada ao complexo regulador. Como é que funciona isso? Que ideias o senhor já teve? Que planejamento já foi feito na prática para a implantação desse sistema? Bom, primeiro assim, que a ideia da regulação é uma ideia relativamente nova, né, no contexto da saúde brasileira, porque ela nasce como um processo dentro da construção do SUS. Quando nós falamos em regulação da urgência, nós estamos falando de dois níveis, né, de regulação pública, que o primeiro é como que tu estabelece a responsabilidade de todos os participantes da rede de atenção, que a gente chama de macro-regulação, regulação mais estrutural, que são os contratos do sistema, e depois nós temos uma regulação que é operacional, que é aquela regulação cotidiana que identifica a necessidade das pessoas, relaciona isso com o recurso disponível no sistema e autorizado pela contratualização existente, pela possibilidade do pagamento, da gestão, faz esse vínculo entre necessidade e oferta para os pacientes. O nosso grande problema, eu diria, está por um lado, na dimensão desequilibrada, né, desse sistema, ou seja, as necessidades são, via de regra, maiores do que a oferta. Então nós temos um problema de escalaridade, ou seja, tem uma escala muito grande de necessidades e uma escala de oferta pequena. Isso torna a regulação um exercício complicado, porque eu tenho que regular sobre uma base de escassez, tanto na parte macro, que seria o planejamento, que foi muito abandonado, planejamento estratégico, frente às necessidades, como também na parte operacional do dia a dia, porque daí isso explica os tempos de espera muito prolongados, os pacientes nos corredores de hospitais, né? As filas invisíveis que nós temos esperando consultas especializadas, exames e tal. Portanto, essa dimensão do desequilíbrio escalar é um primeiro aspecto. O outro aspecto é que nós somos um sistema único, mas que ele ainda não conseguiu encontrar uma integração real. Então, nós temos muitos núcleos de poder independentes, né? Núcleos de poder profissionais, núcleos de poder de esferas administrativas, né? De instituições e tal, de maneira que ainda falta construir uma identidade de sistema onde os vários serviços, né, os profissionais, tivessem sintonizados numa mesma lógica, a lógica de responder às necessidades dos pacientes no tempo adequado para o melhor resultado prognóstico para eles. Portanto, se a gente soma o déficit escalar, o desequilíbrio da oferta, com essa falta de identidade operativa comum, nós encontramos uma situação onde, de fato, a regulação fica difícil de fazer, porque além de ela ter que fazer um exercício de gerir a escassez, ela tem também que, a todo momento, se restringir às esferas de poder que efetivamente consegue controlar. O resultado final disso é uma regulação que não consegue garantir o direito do cidadão dentro do sistema, porque a regulação pública deveria ter como premissa, né, fundamental para a sua existência, garantir a adequada resposta no tempo adequado para o melhor resultado para o paciente, né, para o cidadão, sujeito de direitos, com um uso racional dos recursos existentes, né? Isso seria essencialmente a regulação. E para isso a regulação tem que ter poder suficiente para quebrar os núcleos de interesse que trabalham contra desse objetivo, né? E nós carecemos muitas vezes de estruturas legais, inclusive, de recursos, né, de uma melhor burocracia de Estado para poder controlar isso e tal, e também um certo desconhecimento por parte dos usuários do que implica realmente a regulação, que a regulação ela é o cérebro e o coração de um sistema de saúde, sobretudo um sistema universal como o SUS, né? Essa regulação única, ela abrangeria quantos moradores, para ser o ideal, quantos municípios? Existe uma dimensão geográfica, uma dimensão populacional que a gente possa dizer essa regulação única abrange um determinado município ideal? É difícil falar em números, né? O que nós teríamos que pensar é o seguinte, que a regulação ela deveria ser estruturada enquanto complexo de regulação com uma capacidade de administrar os tipos de resposta todas que o sistema de saúde oferece. Por exemplo, regular o acesso aos leitos para o cuidado do paciente na condição de hospitalização, de internação. Regular o acesso ao serviço de urgência, seja ele móvel, seja o serviço fixo hospitalar ou não hospitalar. Regular o próprio acesso às agendas da atenção primária, regular o acesso à atenção especializada. Enfim, a regulação do sistema, como complexo regulador, deveria estar preocupada em organizar os diferentes tipos de necessidades e encontrar
um padrão de resposta regular dentro do sistema, de maneira que eu pudesse assumir como regulação um tempo que o sistema considera como o máximo aceitável e não deveria passar disso nunca à espera dos pacientes no sistema. Alguns sistemas públicos universais, como o canadense, o próprio sistema espanhol, estabeleceu isso, né? Por exemplo, uma fratura de colo de fêmur e tal, ela não pode ser operada depois de 48 horas. Esse é o padrão do sistema. Então o sistema se organiza, ele disponibiliza recursos humanos, materiais e tal, e se organiza com o processo para que nunca ocorra isso depois das 48 horas. Ou um paciente precisa fazer uma cirurgia de catarata. O sistema canadense pactou entre todas as províncias canadenses que ninguém deve esperar mais de 16 semanas depois da prescrição da cirurgia e tal, e assim por diante. Isso disciplina o sistema, cria uma regra, uma fórmula, né, para o seu funcionamento e, portanto, estabelece para esse sistema, os seus profissionais e para a própria população, um contrato transparente que diz o que eu estou provendo, em que tempo e com que resultado, porque o fundamental aí é que o tempo está ligado ao melhor resultado, né? Então essa dimensão população-território que pode ser coberta por um complexo regulador depende muito, né? Eu tenho um advogado que, quando o recurso é muito escasso, e o nosso caso é esse, né? A maior parte dos estados brasileiros nós temos uma oferta de leitos hospitalares e de serviços especializados que é escassa em relação à população e muito concentrada. Talvez o ideal seja, inclusive, ter uma regulação de caráter estadual, um só complexo regulador estadual. Porque a gente tem que entender que a regulação ela se dá numa relação entre o complexo, a parte central, com as unidades operativas, que são os serviços, né? Quer dizer, todos os serviços de um hospital, os serviços de uma clínica, policlínica, elas devem estar conectadas enquanto estruturas a esse complexo regulador, e há uma regulação interna, que a gente chama do governo clínico, a gestão da clínica, que está voltada ao benefício do paciente. Portanto, se eu criar esse ambiente favorável a um compromisso central, convergentes sobre o interesse do paciente, eu tenho como fazer regulação. Se eu não conseguir fazer isso, não tem regulação. E aí a escala de cobertura de um complexo regulador vai depender um pouco da nossa própria decisão política. Não é uma fórmula rígida que diga tantas mil pessoas, ou mais ou menos e tal. Vai depender muito da estrutura do sistema que eu montar. Se ele é um sistema de cobertura estadual integrado, eu posso ter uma regulação única. Se eu tiver um estado com muita população, distâncias maiores, eu posso ter vários centros regionais para fazer uma regulação muito mais próxima do serviço. Agora, isso é uma opção política e que o terreno diz, né? A condição da própria estrutura demográfica distribuída, serviços, me permite pensar em diferentes estratégias, né?